Terceira parte do terceiro capítulo do manuscrito História de uma Alma de Santa Teresinha do Menino Jesus. A coitada da Maria teve de acomodar-se em casa do meu tio, por não haver então possibilidade de me transportarem aos Buissonetes. Aproximava, entretanto, a tomada de hábito de Paulina. Diante de mim, evitavam de falar a respeito, sabendo do desgosto que teria em não poder assistir. Mas eu que muitas vezes tocava no assunto, quando dizia que estaria bastante melhor para visitar minha querida Paulina. Realmente o bom Deus não quis privar-me dessa consolação. Quis antes consolar sua querida desposada, que tanto sofrera com a doença de sua filhinha. Notei que no dia do desposório, Jesus não quis submeter suas filhas a provações. Deve a festa correr sem contratempos, como antegozo das alegrias do paraíso. Disso não deu ele prova já 5 vezes? Pude, por conseguinte, abraçar minha mãe querida, sentar-me em seus joelhos e cobri-la de afetos. Pude contemplá-la tão encantadora em seu branco ornato de noiva. Oh, foi um dia radiante, de permeio em minha sombria provação, mas o dia passou com presteza. Tive logo de tomar a carruagem que dali me levou bem longe de Paulina, bem longe do meu amado Carmelo. Depois de chegarmos aos Buissonetes, fizeram-me deitar contra a minha vontade, pois eu assegurava estar perfeitamente curada e já não precisar de tratamento. Ainda mal, não me encontrava senão no começo de minha provação. No dia seguinte, tive uma recaída e a doença agravou-se de tal maneira que, por cálculos humanos, eu já não podia sarar. Não sei como descrever doença tão estranha. Persuadi-me agora de ser obra do demônio, mas bastante tempo depois da cura, acreditava ter ficado doente a propósito, o que constituía verdadeiro martírio para minha alma. Falei disso com Maria, que me tranquilizou o mais que podia com sua bondade de sempre. Falei disso também em confissão, e meu confessor tentou acalmar-me, alegando que não era possível fingir estado de doença ao ponto em que ficara. O bom Deus, que indubitavelmente queria purificar-me e, antes de tudo, humilhar-me, deixou comigo tal martírio íntimo até minha entrada para o Carmelo, onde o Pai de nossas almas me tirou, como que à mão, todas as minhas dúvidas, e desde então ando perfeitamente tranquila. Não é de surpreender que receasse ter-me aparentado doente sem o ser na realidade, pois dizia e fazia coisas em que nem pensava, quase sempre parecia estar em delírio, proferir palavras incoerentes. Apesar disso, tenho a certeza de não ter ficado um instante sequer privado do uso da razão. Muitas vezes parecia estar desmaiada e não fazia o mínimo movimento, então deixaria fazer de mim o que quisessem, até que me matassem. Não obstante, escutava tudo o que dizia ao meu redor e ainda me lembro de tudo. Certa vez, aconteceu ficar por muito tempo sem poder abrir os olhos e abri-los por um instante quando estava sozinha. Creio que o demônio recebera um poder exterior sobre mim, mas não podia acercar-se de minha alma nem do meu espírito, senão para me inspirar enormes receios de certas coisas, por exemplo, de remédios muito simples que em vão se esforçavam por me fazer tomar. No entanto, se o bom Deus permitia ao demônio achegar-se a mim, também me enviava anjos visíveis. Maria ficava sempre junto à minha cama, cuidava de mim e consolava-me com a afeição de mãe.
jamais externou o menor enfado e eu, todavia, lhe dava muito incômodo, não admitindo que o arredasse de mim. No entanto, ela tinha justa necessidade de ir tomar refeição com o papai, mas eu não parava de chamar por ela todo o tempo de sua ausência. Vitória, que me fazia guarda, era por vezes obrigada a ir chamar minha querida Maria. Minha querida mama, como eu a chamava. Se Maria quisesse sair, havia de ser para ir à missa ou visitar Paulina. Então eu não falava nada. Meu tio e minha tia eram igualmente muito bons para comigo. Minha boa querida titia vinha visitar-me todos os dias e trazia-me uma infinidade de agrados. Vinham também visitar-me outras pessoas amigas da família. Eu, porém, suplicava a Maria lhe dissesse que não queria receber visitas. Não me era agradável ver em redor de minha cama pessoas sentadas, enfileiradas, a olharem para mim como se fosse um bicho raro. A única visita que me dava prazer era do titio e da titia. Depois da doença, não poderia precisar quanto minha afeição por eles aumentou. Mais do que nunca, compreendi melhor que para nós não se tratava de parentes comuns. Oh, o pobre de nosso paizinho tinha muita razão em nos repetir de vez em quando as palavras que acabo de escrever. Mais tarde teve prova de que não se enganara. E agora deve por certo proteger e bendizer o que lhes tributaram tão abnegadas atenções. Quanto a mim, como estou ainda no exílio e não posso demonstrar meu reconhecimento, só disponho de um único meio para aliviar meu coração: rezar pelos parentes que estremeço e que foram e ainda são tão bondosos para comigo. Leônia também usava de muita bondade para comigo. Tentava distrair-me do melhor modo ao seu alcance, e eu que algumas vezes a magoava, pois ela bem via que junto a mim Maria era insubstituível. E que não fazia a minha querida Celina por sua Teresa? Em dia de domingo, em vez de sair a passeio, vinha fechar-se horas inteiras dentro de casa, ao pé de uma pobre mesinha que tinha aparência de idiota. Realmente precisava haver amor para que se não esquivassem de mim. Ah, minhas queridas maninhas, quanto não vos fiz padecer? Ninguém mais do que eu vos causou tanto sofrimento e ninguém recebeu tanto amor quanto vós me prodigalizastes. Por sorte terei o céu para me vingar. Muito rico é meu esposo, e de seus tesouros de amor tirarei para vos retribuir aos centúplos tudo quanto sofreste por minha causa. Na doença, meu maior consolo era receber carta de Paulina. Eu a lia, tornava a ler, até sabê-la de cor. Certa vez, minha mãe querida, enviaste-me uma ampulheta e uma das minhas bonecas vestida de carmelita. Dar uma ideia de minha alegria é algo de impossível. Titio não ficou satisfeito, dizendo que em vez de me fazerem lembrar do Carmelo, seria preciso mantê-lo longe do meu espírito. Mas eu sentia, pelo contrário, que a esperança de ser um dia carmelita me alentava a viver. Meu gosto era trabalhar para Paulina. Fazia-lhe pequenos trabalhos de papel Bristol e minha maior ocupação era tecer grinaldas de bonina e miosetes para a Santíssima Virgem. Estávamos no belo mês de maio. Toda a natureza se guarnecia de flores e trescalava de alegria. Só a florzinha enlanguecia e parecia murchar para sempre. Entretanto, tinha junto a si um sol. Esse sol era a estátua milagrosa da Santíssima Virgem, que por 2 vezes tinha falado à mamãe. Amilde, sim, bem Amilde.
A florzinha pendia sua corola em direção do astro bendito. Certo dia, vi quando papai entrou no quarto de Maria, onde eu estava acamada, deu-lhe, com expressão de grande tristeza, várias moedas de ouro, dizendo-lhe escrevesse para Paris, mandando celebrar missas em honra de Nossa Senhora das Vitórias para curar sua pobre filhinha. Oh, como me comoveu ver a fé e o amor do meu querido rei. Queria poder dizer-lhe que estava curada, mas já eram demais as falsas alegrias que lhe tinha preparado. Não eras, pois, meus desejos que poderiam produzir milagres, e para minha cura se fazia mister um milagre. Era preciso um milagre, e foi Nossa Senhora das Vitórias que o fez. Num domingo, durante a novena das missas, Maria saiu para o jardim e deixou-me com Leônia, que lia perto da janela. Ao cabo de alguns minutos, pus-me a chamar quase que a surdina: Mama, mama. Habituada a ouvir-me sempre chamar assim, Leônia não me deu atenção. Isso durou muito tempo, então chamei mais forte, e por fim Maria voltou. Vi perfeitamente quando entrou, mas não conseguia dizer que a reconhecia, continuando a chamar cada vez mais forte: Mama. Padecia muito com a luta violenta e inexplicável, e Maria talvez sofresse mais do que eu. Após baldados esforços para me mostrar que estava junto a mim, pôs-se de joelho perto de minha cama, com Leônia e Celina, voltando-se depois para a Santíssima Virgem e rezando-lhe com o fervor de uma mãe que pede pela vida de sua filha. Maria alcançou o que desejava.